mais de 60 anos, ela está entre as mais destacadas e respeitadas atrizes da sua geração. Ganhou destaque na TV e no teatro desde o início da sua carreira. O pontapé inicial foi no grupo Estúdio 53, ao lado de Paulo Francis, pelas mãos do seu irmão. Ela morou nos Estados Unidos. Atuou tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro em emissoras de prestígio. A primeira novela que ela atuou foi A Moça que Veio de Longe, sucedendo-se de outras tantas de repercussão e sucesso como Pecado Capital, Pai Herói, Roque Santeiro, O Espigão, Amor à Vida e, recentemente, ela esteve em Deus Salve o Rei. É mãe de 3 filhos, entre eles do diretor Mauro Mendonça Filho. É casada com o ator também muito talentoso, Mauro Mendonça. A minha convidada do perfil de hoje é a talentosíssima atriz e muito querida Rosa Maria Murtinho. Querida, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. E muito bom ter você aqui para a gente falar dessa trajetória de 60 anos, que não é mole, né? Não é mole, menina. É uma olha estrada. Pra trás, né? Nossa Senhora, foi tudo isso. E parece que foi ontem, Rosa. Pois é, você não fica com tantos anos. Passou um ano, passou outro ano, passou outro ano. Você, quando vê... Foi, né? É feito crescimento de filho, né? Você tem um filho, assim... Daqui a pouco você vê, você falava assim com ele, e depois você começa a falar com ele, lá para cima, olhando para cima, e cresceu. E quando a gente menos espera, já está feito, né? É como idade também, né? Quando você vê, você não dorme jovem e acorda velho. Ainda você bem, vai ficando, então ainda vai bem, habituando. Né? É verdade. Rosa, você não é carioca, você nasceu em Belém. Belém do Foi Pará. por acaso isso? Olha, a família da minha mãe é de lá. Família Murtinho do meu pai é daqui do Rio, carioca. E meu pai era engenheiro agrônomo. Foi trabalhar no Instituto Agronômico do Norte, onde meu avô, pai da minha mãe, era diretor. Então, quem vai ao Pará, parou, né? Tomou açaí e ficou, né? Então, se apaixonou pela minha mãe, ficaram noivos, casaram, ficaram noivos por correspondência, ficava nesse negócio de telegrama, né? Uhum. Depois ele foi lá, casou, trouxe ela para cá. Ah, então você só nasceu? Eu vim com 21 dias. Ah, então é praticamente carioca. Não, mas eu sou de lá. Nem vim, me trouxeram, né? É 21 verdade. dias. É Mas, verdade. E seu pai e sua mãe tinham alguma ligação com o teatro? Porque você conheceu o teatro pelo seu irmão. Meu irmão que começou a fazer teatro. Assim, por conta dele? Sempre quis, sempre gostou. Como e o irmão... Algumas pessoas da nossa família são diplomatas, então minha mãe, o ideal que meu irmão fosse diplomata, mas ele quis ser artista, ela ficou quase morrendo. E ele foi? Minha mãe... Não, mas ele seguiu a carreira artística? Não, ele seguiu, exatamente, foi Carlos Murtinho. Ele que me botou no teatro, que tinha o Estúdio 53, da qual faziam parte Ivan Lessa, o Paulo Francis, que deu a ideia. Um dia uma menina, antes da estreia, 10 dias antes, ficou doente, e o Francis falou, Murtinho, não tem ninguém, bota a tua irmã mesmo. Foram essas palavras, bota a tua irmã mesmo. Aí eu nunca mais saí. Entrou e ficou? Fiquei. E seus pais, como foi a reação deles em relação a isso? Porque eles não queriam que seu irmão fosse ator. Não, e você, como é que funcionou? Não teve Apoiaram? problema nenhum, claro, sem dúvida, por quê? Que bom, né? Porque naquela época as pessoas tinham um pouco mais de resistência, às Talvez, vezes, né? Não conhecendo, não tendo a vida, não tendo talvez a educação, e não conhecendo o que é. E eles te apoiaram totalmente? Sim, claro. Ah, que bom, né? Porque aí você fez o que você quis claro. e foi determinante na sua vida, né? Quando você foi para o Estúdio 53, que foi sua primeira experiência, a partir dali você já se interessou por essa carreira ou você chegou a pensar em fazer alguma outra coisa? Não, na verdade eu queria ser bailarina mesmo. Queria ser bailarina, mas eu tive um problema no menisco. Aí houve essa oportunidade de substituir essa menina que teve doente, que ficou doente 10 dias antes da estreia. Aí alguém do Teatro Maria Della Costa me viu, me convidou, aí alguém me convidou do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia lá de São Paulo, me viu também no Teatro Maria Della Costa, me convidou, e eu fui entrando, fui convidando, aí nunca mais saí. Quer dizer, eu quase fui levada, né? Eu nunca sonhei em ser atriz, não é? Aliás, eu acho quem
as pessoas que sonham desde criança em ser atriz, tudo isso, olha, eu acho uma coisa maravilhosa. Porque essa nunca foi a minha ideia. Foi uma coisa que foi aparecendo e eu fui fazendo, e quando eu vi, não saí mais. E gostando, né? Você foi fazendo sim, e gostando, gostei. né? Porque é importante que a pessoa tenha uma identificação com aquilo, né? Claro, e você claro que eu tive. E aí você foi deixando a coisa fluir, né? Quando eu fui fluindo, eu comecei a ter convites, a fazer um pouco de sucesso, tudo isso. Conheci o Mauro também no teatro e nunca mais saí. E depois você foi para a televisão. A culpa é do Paulo Francis. É, a culpa é do Paulo Francis. A culpa é dele. E ele não está aqui para se defender, então tá bom, né? Você entrou e ficou. Se arrependeu em algum momento, Rosa? Não, arrepender não, mas eu nunca tive aquela vontade de... Por exemplo, uma vez, vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando com uma atriz e a gente estava esperando a deixa para entrar em cena. E ela falou, daqui a pouco a gente entra em cena. Eu falei, é. E logo depois, 5 minutos depois, acabava a peça. Ela falou, que coisa boa, não tem coisa melhor do que estar em cena. Eu olhei para ela, eu tive a consciência de que eu estava contente porque ia acabar logo depois a peça. Quer dizer, não que eu tenha me arrependido, mas não era a minha primeira opção. E no dia que eu me aposentar e tudo isso, eu vou aceitar numa boa. Mas você tem vontade de se aposentar? Porque você está em pleno vigor no teatro, você faz tanta coisa maravilhosa. Não deixam, você vê. Que bom, né, a mesma Rosa? resposta. Ô, Rosa, mas que bom, eu estou te dando né? a mesma resposta que me deram quando eu gravei um disco. Falei, por que você gravou? Eu falei, porque deixaram. Não é a única coisa, a única alegria da minha vida é estar em palco. Eu tenho outras vontades na minha vida sem ser só estar em palco. Essa é uma delas. Uma delas é estar em palco. Eu gosto. Quando o papel é bom, os atores gostam. O difícil é quando o papel não é bom. Quando o papel não é bom, não é que seja vilão ou mocinho ou mocinha, qualquer coisa. Não, quando o papel não é um papel bom, mas quando o papel é bom, é uma delícia. E o papel sendo bom não depende de ser protagonista ou não. Sem dúvida. Isso não é determinante. Às vezes, não é determinante, mas esse é o problema de quem escreve, né? Ou você aceita fazer ou não aceita. Mas para você isso faz diferença? Assim, você já pegou ótimos papéis que não foram protagonistas. Isso para você não é importante, é o que você está dizendo. É o bom papel, não importa qual seja ele. Peguei algumas coisas, mas eu sempre produzi. E produzindo, eu era dona, não me dava protagonista. Sim, mas isso no teatro. Mas, por exemplo, na televisão nem sempre acontece isso, mas né? na televisão acontece. Depois de uma certa idade, você deixa de fazer. Mas agora não tem mais esse negócio da protagonista, da mocinha com o galã. Agora já é mais diversificado. Tem grandes papéis sem serem os protagonistas. Até porque os núcleos aumentaram muito, porque né? você fica mais velha e a coisa não tem tanto papel. Sabe, tem papéis... para gente mais velha tem bons papéis, mas não são muitos, como tem para o pessoal da meia idade, assim, um pouco mais de 40 anos, 50 anos, tem muito mais papel. Então vai diminuindo o convite. Os núcleos são maiores, as oportunidades aparecem mais e diluem, como você falou. Não existe só mais aquele casal central que rege toda a novela, no caso, né? Antigamente tinha o galã e a mocinha do galã, que eram os protagonistas. E tudo girava em torno deles. Atualmente, não. Não é mais assim, né? Não é mais assim. Você... Agora tem mais chance, eu acho. É verdade. Você que está na televisão há muitos anos. Para quem não é protagonista, mocinha, quem já passou dessa idade de galã e mocinha, tudo isso, eu acho que tem bastante mais chance.
Eu também bastante acho. chance. Até porque o número mais de atores hoje é muito maior, as novelas são... Tem outra dinâmica, né? Tem outra dinâmica. Tem muitos papéis bons. Com certeza. Você está há muitos anos na televisão, como falamos, aliás, na vida artística. São 60 anos, muitas histórias, TV, teatro, cinema. O que você acha que mudou mais na televisão, excetuando a tecnologia, que é claro, isso mudou para melhor. Isso está fantástico. Muito, né? Indiscutível. Tecnologia. O que você acha que mudou nesse trajeto todo que você a vem história, acompanhando? não o texto, né? Para melhor? Às vezes, sim. Às vezes, exagerado. Conforme o autor, aquela coisa que ele quer dizer, ele exagera e perde, às vezes, a mão. E por isso que tem coisas boas e coisas ruins. Mas nessa profissão, é difícil você saber o que vai fazer sucesso. Você não vai fazer uma peça e dizer, vou fazer essa peça, mas vai ser muito ruim, vai ser um fracasso. Não, todo mundo acredita que vai ser um grande sucesso. Quando você produz e quando você faz uma peça de teatro. Quando você faz uma novela, todo mundo, inclusive a própria televisão, acredita que vai ser um grande sucesso. E às vezes não é. E não depende, às vezes. Eu acho que a grande coisa ainda é uma história boa. É o que pode dar mais certo. Eu acho que pode, você usou a palavra certa. Pode dar mais certo quando a história é boa. Quando a história é boa, aí te segura. Porque às vezes o elenco pode ser maravilhoso, mas se a história não mas é às vezes capenga, um grande não ator, vai. uma grande atriz e não, aquilo que a pessoa fala, que o ator fala, não tem grande relevância, é bobagem tudo isso, então fica menor. Agora, quando o texto é bom, aí sai da frente, né? Quais são os seus autores prediletos? Olha, tem muita gente boa atualmente. Então eu vou, entre os que eu gosto, um que eu nunca fiz nada a não ser um pedacinho de uma mulher doente, foi o Manuel Carlos, que eu nunca fiz nada dele e é um dos meus autores prediletos. Eu tenho muita pena de não ter feito nada dele. Uma vez eu fiz numa novela, o Roberto Almeida me chamou de uma mulher que estava em estado terminal. Então fiz uma cena só. Mas tem autores ótimos atualmente. Tem autores ótimos, Falcir Carrasco, pelo amor de Deus, Gilberto Braga, João Manuel Carneiro, que são ótimos. É verdade. Manuel, o Maneco já é de uma geração eu estou dizendo de uma geração antiga, mas ele mais ou menos minha. Ele é maravilhoso. Porque é uma geração que eu vivia, é da minha geração. Então eu estou dizendo, mas tem agora os novos que são ótimos. Fiz dos diretores, né? Tem cada diretor maravilhoso atualmente. É verdade. E são muitos. São muitos bons. E hoje tem muitos assistentes juntos, uma galera para fazer a coisa, porque a dinâmica da novela também mudou muito, né? Minha neta está escrevendo. É? A filha do Maurinho está escrevendo também. Para televisão? Séries também para televisão. Ah, que legal. Então é gente que está aparecendo, porque é uma avalanche que vem, sabe? Vem acaba o outro, vem o outro, vai ver, aparece um novo, aparece aquele outro. E nunca que você vai deixar de ter coisa boa. É feito gente que diz assim, o carnaval não está mais o mesmo, está ruim. Para você. Porque tem gente que atualmente adora o carnaval atual. Então, isso é muito do gosto pessoal. É verdade. Então, nunca vai deixar de aparecer talentos novos, como autores, atores e diretores. Nunca vai, sempre vem gente boa. E vai se renovando, né? Vai se renovando. A vida é um ciclo, as coisas vão caminhando. E a própria dinâmica da coisa vai mudando, né? Não se faz mais televisão como se fazia, não se faz teatro exatamente como se fazia. As coisas vão... A única coisa que eu acho que não se fazia mais ser humano como se fazia. Atualmente eles estão muito mal educados. As pessoas estão mais grossas. E a gentileza é uma coisa que cativa as pessoas. Né? Com certeza. E deveria ser assim, né? Essa devia ser a regra do jogo, né? Essa tinha que ser a regra do jogo. Mas a internet fez
tenha feito um bando de covardes, né? Vai lá, diz uma porção de bobagens. Então... Facilita, porque não vê o rosto, não diz de frente. Facilita. Por isso que eu digo que é um bando de covardes. Quer dizer, tirando algumas exceções. Claro. Eu estou dizendo assim em geral. De modo geral, A internet agora tá. Você veja que as pessoas estão super mal educadas agora. As pessoas escrevem coisas odiando as pessoas, com raiva de alguém, dizendo bobagens, falando palavrão, isso tudo que você não diria pessoalmente para outra pessoa. Então fez com que a pessoa... Mas isso é também do século XXI, né? Que as pessoas ficassem muito corajosas. Entre aspas, né? Uma coragem questionável, digamos assim, né? Não deixa de ser uma coragem. É verdade, mas é questionável, porque coragem é quando você enfrenta ali no olho a olho e diz que você realmente sabe pensa, que alguém né? possa te responder. Exatamente, à altura. Na altura. Exatamente. E sem precisar olhar no teu rosto e dizer assim. Como diz uma vez... eu estou fazendo exarogacía, né? Que eu já fiz, conheço há quase 20 anos a personagem. E ela dizia muito palavrão. Era uma pessoa muito séria no sentido do trabalho. E era uma pessoa muito desbocada. E ela fala para um amigo dela, tem até essa cena na peça, que ela diz os fãs estão querendo vê-la e ela está no hospital e ela diz uma opção de palavrões e ele, o rapaz, pedindo com tanta delicadeza, não tem como não atender. E ela diz um palavrão para pedir as coisas. E por isso que é bom as pessoas, você conviver com as pessoas que são transparentes. Porque é chato quem fala pelas costas. Porque você não pode se defender, porque você pode... Se a gente tiver uma discussão, a gente pode depois chegar a um bom tema e tomar cafezinho junto. Mas quando você fala pelas costas, não tem como. Não tem como, lógico. Você se defender. Então isso é covardia. E é feio, né? Vamos combinar que isso é bem feio, né? Rosa, são 60 anos que você está trabalhando no mesmo ofício. E fazendo muito bem feito, deixou a sua marca, deixou a sua história, tem deixado a sua história. Aliás, nos seus 60 anos, você escolheu Nelson Rodrigues para comemorar Doroteia, que foi muito bacana. Foi uma bruxa, né? Era uma bruxa. Exatamente como geralmente as pessoas não escolheriam. Mas eu queria saber de você, por onde começam as suas escolhas e o seu processo criativo, se ele mudou ao longo do tempo. Mas você vai responder para a gente no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Não sai daí que a gente vai voltar com mais Rosa Maria Murtinho aqui no Perfil para você. É já já.